Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Telemedicina na Prática, nossa série de lives onde eu ensino médicos a terem mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Asdrubal César, sou médico, professor universitário e desde 2020 eu utilizo a telemedicina na prática no meu cotidiano. E o tema de hoje é prontuário eletrônico versus prontuário de papel. Então, eu sempre começo a live 21h07. Difícil a gente atrasar, mas hoje vai começar 21h17, né? Porque eu estava fazendo um atendimento de telemedicina agora mesmo, né? E passou um pouquinho ali, o paciente precisava de uma atenção maior, e aí a gente seguiu ali na consulta, né? E vamos falar, então, sobre a importância de registrar a consulta, né? Seja em prontuário eletrônico ou prontuário de papel, né? Então, essa live aqui não é só sobre telemedicina, é sobre medicina, é sobre a nossa prática médica e a importância do registro, tá? Então, o prontuário médico, ele é um registro detalhado e organizado das informações de um paciente ao longo do tempo. E ele tem um papel essencial na nossa prática, no nosso dia a dia, pois ele traz uma série de benefícios, tanto para o paciente quanto para nós médicos, tá? Porque aqui eu vou falar sobre algumas razões para que os médicos utilizem o prontuário da maneira correta. E na telemedicina, temos aí algumas especificidades que eu vou tratar aí durante a live também, tá? Mas, como eu falei, não é uma live só sobre telemedicina, no final das contas, né? É sobre medicina, porque telemedicina, ela é uma ferramenta da medicina. Então, os assuntos que eu falo aqui sobre telemedicina, muitas vezes eles também são assuntos que você vai aproveitar no seu dia a dia como médico, tá? Então, eu até aproveito aqui para convidar quem está no Instagram, vem para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, se inscreva, ative as notificações para acompanhar o nosso conteúdo. E lá tem um chat, onde a gente pode interagir melhor, tá? Então, vamos aqui falar de algumas razões para que os médicos utilizem o prontuário médico da forma correta, né, fazendo seus registros, né? Primeiro, a continuidade do cuidado, né? Então, o prontuário, ele permite que o médico tenha acesso rápido às informações, ao histórico, né, do paciente. Isso é crucial para a gente fornecer um tratamento, um atendimento adequado ao longo do tempo. E também, até para que, no caso, por exemplo, em hospitais, como a gente vivenciou, né, todo mundo passou no internato, né, a residência, né, poder ter aquela história do paciente ao longo do tempo, mesmo registrado por outros colegas médicos, e você poder se inteirar, né, daquele paciente para tomar uma decisão, né? E aí, essas decisões, né, informadas, né, no prontuário, também são importantes para você ter ali diagnósticos anteriores, tratamentos anteriores, o que deu certo, o que, né, precisou mudar num tratamento, por exemplo, né? Eu até falo para os meus pacientes, às vezes eles perguntam, preciso retornar se ficar bom? Olha, seria bom retornar. Eu gosto de ver meus pacientes com saúde, né? Não só quando estão precisando, né? Eu até falo, o médico de família, você pode vir sem estar doente, né? Para manter a sua saúde. Então, é bom, né? Também anotar no prontuário, olha, o paciente utilizou tal medicamento, teve uma boa resposta, né? Então, assim, você vai tendo esse registro ao longo do tempo para poder melhor atender o paciente. Na questão da segurança do próprio paciente, né, o registro preciso, né, do prontuário médico ajuda, né, a evitar erros de medicações, aplicação de medicamentos que ele tem alergia, por exemplo, interações medicamentosas, está reduzindo o risco, né, de intervenções de iatrogenias e aumentando a segurança do paciente, tá? O prontuário médico, como eu falei, serve para uma questão de colaboração e comunicação entre profissionais de saúde, né, entre médicos, entre o médico generalista, o especialista focal, tá? E prontuários bem organizados, eles tornam essa comunicação entre os profissionais melhor, e isso se reflete no melhor atendimento e na segurança do paciente, tá? Um ponto muito importante, a evidência legal. O prontuário médico também serve como uma documentação legal, tá? Então, é importante que você tenha aí o cuidado no registro dessas informações, e no caso, né, da telemedicina, eu sempre oriento o uso de prontuário eletrônico, porque você vai ter essas informações com uma chave de segurança maior, né, que tem o login e para você entrar, o horário que entrou nesse prontuário e o fechamento do prontuário e a assinatura digital no final. Então, ele tem muito mais segurança, né, não sofre adulteração, você tem aí um registro, né, do horário de início e final de atendimento, por exemplo. Então, tem uma série de vantagens, né? Então, essas evidências legais,
o prontuário, ele é o melhor amigo do médico, tá? Então, você tem que ter muito cuidado aí com o uso do prontuário, tá? Outra questão, né, no próprio curso aí, né, da educação médica, né, a gente tem aí que o prontuário eletrônico, ele serve muito para a gente aprender, né? Nós, como médicos, né, lá na nossa formação, o que a gente fazia? Lia muitos prontuários, né? Fazia estudos de caso, né? Discutiam casos clínicos e muitas coisas baseadas em informações que estavam em prontuários. Levantamento, né? De informações para fazer estudos, né? Retrospectivos, tá? E o que é importante também em relação ao prontuário médico? Estar em conformidade com a regulamentação, tá? Com as resoluções, né, do CFM, com a legislação vigente. Um exemplo aqui que eu vou falar para vocês é justamente, né, por que eu prefiro o prontuário eletrônico hoje em dia. Por quê? O prontuário de papel, ele precisa ter uma guarda, né, de 20 anos, tá? Então, imagina, né, 20 anos do último registro realizado, tá? E se o paciente é menor de idade, 20 anos a partir do momento da maioridade do paciente. Então, imagina quanto papel você vai ter que ficar guardando, né, durante a sua carreira médica e espaço para guardar isso também. Afinal de contas, você vai ter que ter um armário, um local para esse armário, né? Então, eu conheço colegas que têm clínicas há muitos anos, tem uma sala inteira, né, que poderia ser um consultório, por sendo utilizada para guardar arquivo, né? Eu lembro quando trabalhei também na medicina ocupacional, que a guarda de registro também é muito importante, né? O registro médico. Não vou falar o nome da empresa, mas era muito grande, né? Atende várias indústrias aí no Brasil também. Tinha ali um andar inteiro do prédio que era praticamente para arquivo, né? Então, veja, né? O prontuário de papel, ele ocupa espaço físico, tá? E hoje, com o prontuário eletrônico, você vai ter que fazer a guarda também dessas informações, mas você pode ter milhares de prontuários, e isso cabe tudo num arquivo digital, em nuvem, né, que hoje é muito mais seguro você manter essas informações em nuvem. Então, o prontuário eletrônico tem uma série de vantagens, né? E aqui eu vou até discutir algumas delas, tá? Mas só para vocês saberem, existe uma lei específica sobre a guarda dos prontuários, tá? E a Lei 13.787 de 2018. Tá lá os prazos, né, que você precisa guardar esses prontuários, né? Então, no mínimo aí 20 anos, né? Então, é importante e é crucial que nós médicos a gente mantenha, então, prontuários atualizados, né? Sob guarda, e a gente também tem que ir, né, vamos dizer assim, na inovação, né? Se hoje a gente tem a oportunidade de usar prontuário eletrônico, tá? E aí, novamente, trazendo para a questão da telemedicina, os prontuários eletrônicos bons, né, das empresas boas, geralmente tem a ferramenta de videochamada integrada. E aí você vai ter aí mais um benefício, você vai ter a oportunidade de fazer o atendimento via telemedicina, quando for necessário, já dentro do prontuário. E aí vai ficar registrado também o horário de início de uma teleconsulta, de finalização, o registro, né, que o paciente aceitou o termo de consentimento livre esclarecido. Então, fica tudo muito mais seguro e mais prático, tá? Então, isso também reflete, né, numa questão de um profissional atualizado com as tendências aí do uso da tecnologia, tá? Então, agora eu vou explicar aí a diferença entre prontuário eletrônico e prontuário de papel, tá? Então, aí até uma brincadeira aqui de um médico analógico e um médico digital, né? Então, o analógico está lá no prontuário de papel e o outro, o médico digital, já está usando o eletrônico. Além disso, antes de começar, eu vou falar de um ponto, né, que é uma fama ruim, né, que os médicos têm, que é a letra do médico, né? Então, o prontuário eletrônico não tem esse problema, também traz mais segurança, porque imagina, pegar um prontuário, uma letra que você não entende, né? Quem já passou por isso, né? Quem aí, né, que está acompanhando, né, nos tempos lá, por exemplo, de interno, de residente, tinha que pegar aqueles prontuários lá na enfermaria e tinha páginas inteiras que a letra era difícil de entender, né? Tinha que chamar até um arqueólogo, né, para decifrar os hieroglifos lá que tinham naquele prontuário, né? Abreviações, né, às vezes podem causar confusão. Então, por isso que o uso de um prontuário eletrônico traz mais segurança também, porque você não vai ter
aquelas garranchões lá, né, de letras, né, letras de médico, né, eu fico até muito triste com essa fama, né, da letra do médico, né, mas a minha letra é boa, tá? Alguém aí já deve ter visto quando eu escrevo algumas coisas lá, eu ponho às vezes umas mensagens lá nas stories, né, escrito à mão, aquela é minha letra, ela é meio de forma, né? Aqui, ó, a doutora Renata, né, tá falando muitas vezes, né, teve que se virar para entender a letra dos colegas nos prontuários, né? É isso aí, pessoal. Então, isso é uma vantagem, né? Isso é segurança para o paciente. Tá? Quem trabalha em hospitais, que tem rotina, né, de segurança do paciente, uma das coisas é o registro, né? E que esse registro seja de forma que as pessoas possam entender. Então, muitas vezes, tem hospitais que recomendam não abreviar, não fazer abreviações, recomendam escrever por extenso algumas situações, né? Então, isso traz mais segurança, tá? Então, aí, falando do prontuário eletrônico e o de papel, né? Primeiro, a questão do armazenamento, como eu falei para vocês, o eletrônico você vai armazenar de forma digital, não vai ocupar espaço, né? E o papel ocupa espaço. Além do que, o papel pode molhar, pode pegar fogo, pode perder, né? Podem roubar, né? Então, tem um monte de coisa que é inseguro hoje em dia, comparando o prontuário de papel com o eletrônico, tá? A atualização e edição, né? Que é uma coisa que comprometeria a segurança. O prontuário eletrônico não tem, né? Se você acessar lá depois que foi fechado, vai ficar um registro de acesso, vai ficar um registro de edição, tá? Enquanto o prontuário físico, que é feito à mão, fica sujeito aí a rasuras, alterações, né? A questão de ficar ilegível também, né? Compartilhamento, isso também é muito legal, né? Eu trabalho aqui numa clínica e, como todos os médicos do corpo clínico decidiram, e os pacientes também, né? Porque hoje em dia, com a LGPD, o paciente autoriza o compartilhamento das informações. Então, lá dentro, pacientes atendidos na clínica por um médico, esse prontuário pode ser visto pelo outro médico e poder acompanhar esse paciente, né? Porque somos vários especialistas. Então, às vezes, o paciente passa em mais de um médico lá dentro da clínica, né? Por alguma questão, precisa passar com o reumatologista, com a dermatologista, comigo, que é médico de família, a gente consegue fazer esse acompanhamento através do prontuário do paciente que está unificado para todos os médicos. Então, é uma praticidade muito grande, tá? A questão de economia e sustentabilidade, né, que está tão na moda aí, falar de sustentabilidade. Então, o papel, né, é algo que não é sustentável como o uso dos meios eletrônicos, tá? E a questão de backup e recuperação de informações. O prontuário eletrônico, hoje em dia, com as ferramentas que estão vindo de inteligência artificial, por exemplo, alguns prontuários têm até ferramenta de busca interna. Você vai dar uma busca, ele vai buscar lá no prontuário algumas informações do paciente, tá? Enquanto que o de papel, você vai ter que ficar procurando lá, né, as informações, tá? E o que não é considerado um prontuário eletrônico, tá? Porque muita gente, quando faz telemedicina, eu até pergunto, né, um colega vem assim, Zdruba, eu estou fazendo telemedicina. Eu falo, que legal, como é que você está fazendo? Eu uso o WhatsApp, eu uso o Zoom, eu uso o Word para registro das informações, né, bloco de notas. Eu falo, cara, isso não é a maneira correta, tá? Porque o Word, por exemplo, você fez um documento no Word, isso eu já vi antes, né, da era de pré-medicina, né, colegas que faziam, né, no Word as anotações do prontuário do paciente, em vez de fazer por escrito, deixavam arquivos no Word. Não é válido, porque o Word não vai fechar com uma trava de segurança, um registro, e aquilo ali fechou aquele arquivo e não tem mais como mexer nele, ou se foi editado, ele não fica mostrando que isso houve uma edição e quando foi feito. Então, o Word não é um prontuário eletrônico. Um bloco de notas, o mesmo princípio. Você fez uma consulta via WhatsApp, né? Não está certo, porque não é a maneira correta de fazer. Mas eu fiz um print de tela e guardei o print de tela. Não vale nada. Print de tela você precisa levar num cartório, fazer uma ata notarial para ele ter uma validade legal, né? Então, não funciona dessa maneira, tá? Então, isso não é seguro e não é nem prático, falar, né? Assim, não tem praticidade, né? Parece fácil, mas não é prático no final das contas, tá? Então, hoje, o que também se exige? Que os prontuários eletrônicos, eles façam armazenamento em nuvem, né, das informações com backup, né, em nuvem.
Por que que também isso é mais seguro? Porque antigamente, lá no início dos prontuários eletrônicos, eles ficavam instalados na máquina, no computador. E aí as informações ficavam no computador. Só que aí, né, ela estava com o computador na tomada no dia de uma tempestade, toma um raio e queima o computador e queima o drive, perde tudo, né? Então, dessa maneira que hoje é feita, você tem mais segurança porque aquelas informações não ficam numa máquina só, que pode ser roubada, extraviada, queimar, né, numa situação de pico de energia, tá? E agora, eu vou falar para vocês o que que um prontuário eletrônico precisa ter, tá? Então, eu acho que eu tenho que migrar para um prontuário eletrônico, que vai ser mais prático, mais seguro, né, vai ser melhor, não vou precisar ficar guardando aquela papelada toda na clínica, tá? Então, ele precisa ter uma chave de segurança, um certificado digital ICP Brasil, para dar mais segurança ao final dos atendimentos. É como se você estivesse assinando, carimbando aquele prontuário, tá? Ele deve atender à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E se ele atender à legislação americana, que chama HIPAA, né? HIPA, ele também estará atendendo a legislação brasileira, tá? Então, quando for ver um prontuário eletrônico, procura ver se ele atende essas especificações, tá? E, então, você vai ter mais segurança. E com a telemedicina, eu recomendo já contratar um prontuário eletrônico que tenha a ferramenta de videochamada. Afinal de contas, hoje, de repente, você fala, eu não estou fazendo telemedicina, mas eu falo, é uma ferramenta, você precisa ter ela à sua disposição também. Para no dia que você achar necessário, ou houver uma necessidade de atender um paciente via telemedicina, você já tem essa ferramenta para aplicar e utilizar no teu dia a dia, tá? E isso aconteceu comigo, né? Lá em 2016, eu contratei um prontuário eletrônico e eu contratei justamente porque eles tinham a ferramenta para fazer telemedicina, mas não estava liberada, porque a gente não tinha legislação para teleconsulta, mas estava lá a ferramenta, estava lá, quietinha lá, né? Guardada, né? Uma ferramenta guardada. E fiquei usando esse prontuário, me adaptei muito bem a ele, muito seguro, né? Gosto muito. Até quem quiser mandar um direct lá, depois eu mando o link também do prontuário que eu uso, para vocês conhecerem. E em 2018 veio a primeira legislação lá, a resolução do CFM, que ia liberar a telemedicina. Aí eu falei, opa, agora a gente vai poder usar. Mas aí durou um mês e fechou, né? Aí não deu para usar. Quando a gente leu a resolução, tá lá, opa, como é que a gente usa a telemedicina? Eles tinham revogado a resolução em 2018. E aí veio 2020. Aí, né, aquela situação toda que a gente viveu em março de 2020, aqui em Santa Catarina, o governo mandou fechar tudo, inclusive consultórios médicos, para procedimentos e atendimentos eletivos, né? E aí, como é que fica? Todo mundo precisando de atendimento, o médico também precisando fazer os seus atendimentos, dar continuidade ao teu trabalho, e a gente ficou uma semana naquela, faz, não faz o que faz, aí veio uma portaria do Ministério da Saúde liberando o uso da ferramenta de telemedicina para teleconsulta, e depois a medida provisória, em 2020, também liberando o uso da telemedicina. Então, o que eu fiz? Eu já falei lá para o pessoal da empresa, falei, tá liberada a telemedicina agora, e como é que está aí a ferramenta? Não, está prontinha, doutor, vamos ativar, está liberado. Pum, ativou e já comecei a poder prestar o atendimento dos meus pacientes por telemedicina, porque eu já tinha a ferramenta em mãos. Então, se você ainda não faz telemedicina, tá? Pensa nisso, porque é uma ferramenta, é que nem um estetoscópio, você tem que ter um estetoscópio lá no consultório. Mas eu sou oftalmologista. Mas você é médico, né? Deve ter um estetoscópio lá no consultório, né? Mas eu sou psiquiatra, mas você é médico, né? Um estetoscópio faz parte né, vamos dizer, até da indumentária do médico, né? Por mais que você não vá usar, mas é bom ter na gaveta, porque se houver uma necessidade, você tem essa ferramenta. E assim também é com a telemedicina, tá? A telemedicina é uma ferramenta da medicina, tá? E a gente precisa, vamos dizer, se apoderar dela, né? Conhecer ela melhor para poder usar com bom senso e nas oportunidades que pode ser usado, usar bem. E quando a gente identifica situações que não são para telemedicina, saber dar os devidos encaminhamentos, tá? E aí, se você quer saber mais aí sobre telemedicina, aqui, né, eu ensino médicos a utilizar a telemedicina para ter mais liberdade, utilizando a telemedicina no seu dia a dia, tá? Toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, tá? Quem está no Instagram
vai lá conhecer o canal do YouTube, se não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações, tá? E você pode compartilhar esse vídeo com colegas médicos que precisam saber mais sobre isso. Inclusive, essa live aqui sobre o prontuário médico é uma live que estudantes de medicina já deveriam estar acompanhando aí também, porque faz parte do nosso dia a dia, tá? E se você tem dúvidas, também você pode mandar lá no direct do Instagram. Toda semana a gente seleciona as dúvidas, faz um apanhado dessas dúvidas e monta nosso roteiro de lives de perguntas e respostas que são baseadas nas dúvidas que vocês mandam no direct do Instagram, tá? E, então, aguardo vocês aí na nossa próxima live e também, quem ainda não se inscreveu, no canal do YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigado, pessoal, que acompanhou, tá bastante gente, estou dando uma passada aqui, né, vendo os comentários aqui também, e isso aí, né? E vamos seguindo em frente aí, com essa mentalidade de inovação, tá? Que é muito importante também. A medicina é uma profissão que é bem conservadora em alguns sentidos, mas a, a tecnologia, ela anda muito rápido na medicina também, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade de inovação no nosso dia a dia e aproveitar das ferramentas que podem trazer benefícios tanto para os pacientes, para os médicos, como para o sistema de saúde, e é o caso da telemedicina. Inclusive, essa semana, aqui em Chapecó, na cidade que eu resido, a prefeitura inaugurou o seu sistema de telemedicina, né? Eu não trabalho na prefeitura daqui, né? Mas eu acompanho aqui as notícias aí da cidade e eu achei muito legal que eles introduziram a telemedicina aqui na cidade, no serviço público também. Então, pessoal, é algo que vai crescer cada vez mais, né? E então a gente tem aí, né, eu já discuto com meus alunos também na faculdade de medicina, que a telemedicina para eles é uma realidade, né? Aliás, lá na faculdade eles nem cogitam, né, que não dá para usar telemedicina. Eles já acham que isso é normal, que é algo que seria algo que estaria até no currículo, né? Então, muitas faculdades já estão trazendo, né, no currículo, o uso da telemedicina, legislação, bioética, né, digital, e algumas ainda não trazem, mas a gente já discute isso, né? A doutora Liliane também comenta que já indicou para os alunos dela irem se familiarizando. Obrigado, doutora. Inclusive, né, pode dar o convite, faça seu convite, por favor, em meu nome aí, para os seus alunos seguirem aqui o canal Telemedicina na Prática, e eles vão ser os médicos do mundo que a gente fala digital, né? Físico e digital, né? Porque hoje a integração desses dois mundos é uma realidade, né? Todo mundo tem aí uma vivência do mundo físico, mas também do digital. Relacionamentos, compras, serviços, né? A parte, né, de financeira muito forte, né? Internet bank, home broker, né? Então, é um mundo que hoje é misto, né? A gente não está mais no mundo físico apenas, a gente também está no mundo digital. E aí recebeu esse termo, né, que é muito peculiar, é o chamado mundo digital, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, obrigado mesmo, e até a próxima. Tchau, tchau.